No vídeo de hoje nós vamos fazer alguns comentários sobre plantas daninhas e suas consequências na agricultura. Mas afinal, o que é uma planta daninha? Tecnicamente, uma planta daninha vem a ser aquela planta que está num determinado momento, por um determinado tempo, em um local não desejado e que interfere nas atividades das pessoas. E essas atividades podem ser as mais variadas. E nesse caso de hoje nós vamos comentar mais sobre as interferências na agricultura. A presença delas causa inúmeros prejuízos, pois elas competem com os fatores essenciais da produção. A exemplo, a água, a luz, CO2, nutriente e o espaço. Além de reduzir a qualidade do produto a ser colhido e dificultar as demais práticas agrícolas. Importantíssimo que a ausência ou a presença é determinante para o sucesso da lavoura e também dos resultados de todas as demais práticas, tais quais correções do solo, adubações, controle de pragas, controle de doenças. Devemos lembrar que essas plantas daninhas elas podem estar interferindo ou estarem presentes desde antes da implantação de um cultivo ou até a colheita, ou seja, elas podem estar ali o tempo todo. Então nós não podemos descuidar do manejo dessas plantas daninhas. E aí nós temos algumas práticas de controle. Uma delas, a gente fala assim, o método preventivo. O que seria o método preventivo em resumo? Ter os cuidados no transporte de máquinas de um local para o outro, outros tipos de equipamento, e em especial na hora da colheita, para não levar sementes de algumas áreas para outras áreas que não têm ainda a presença de algumas espécies. A presença e manejo de plantas de cobertura, tais quais aveia, trigo, milheto, azevém, as braquiárias, pois muito contribui para a redução de inúmeras espécies, em função da supressão e de um efeito chamado alelopático. E aí nós temos os métodos mecânicos. Então um deles, por exemplo, dos métodos mecânicos, método manual para o controle de escapes, uso de roçadeira, triton, arado, grade, mas necessário analisar a viabilidade e os mais diversos impactos, positivos e negativos, em especial os negativos. Aí nós temos também o controle químico, através dos herbicidas, que são os mais utilizados no mundo. E o que é um herbicida? Herbicida vem a ser toda substância química que necessite entrar em contato com as plantas, seja através das sementes, das raízes, das folhas, de acordo com a sensibilidade de cada alvo, de acordo com a dose aplicada e das condições edafoclimáticas, antes, durante e após as aplicações. Esses produtos matam certos tipos de planta e outras não, podendo essas plantas ser daninhas, ser cultura, ou pode ainda ser totalmente seletivos ou eficazes, ou pode promover alguns sintomas de fitotoxicidade, ou também ter algumas possíveis falhas no controle. Por outro lado, somente há duas formas para eles serem aplicados. A primeira delas, na pré-emergência, onde os produtos agem no solo, ou na pós-emergência, onde os produtos agem nas folhas das plantas. Então tem aqueles produtos pré-emergentes que não deixam as sementes emergirem, e neste caso são muito dependentes de chuvas após as aplicações. Mas essas chuvas não podem ser em excesso e também nem em pouca quantidade. Eles necessitam de chuvas suficientes para que eles possam chegar até onde estão a região das sementes, ali em torno de 5 centímetros de profundidade. Outros produtos, também pré-emergentes, eles devem entrar em contato com o solo, mas eles somente irão agir após a emergência das plantas, porque eles são absorvidos via raízes, mas também necessitam de chuva após a aplicação. E esses dois métodos, esses dois tipos de produto, depende muito do mecanismo de cada um. E aí nós temos o que? A segunda modalidade, que seriam os pós-emergentes. Então esses herbicidas, eles devem ser aplicados sobre a folhagem das plantas, necessitam ser absorvidos e neste caso, cada tipo de herbicida depende dos mais diferentes tamanhos das plantas, onde alguns matam somente plantas pequenas e outros desde plantas pequenas até plantas grandes. E grande parte desses pós-emergentes também possui efeito pré-emergente no solo. Muito importante, nenhum herbicida controla todos os tipos de erva que estão na lavoura e por isso poderá ser necessário a associação com outros herbicidas para o controle efetivo de acordo com os tipos das ervas que estão lá presentes no local. O uso repetido de um herbicida exerce pressão de seleção, que beneficia biótipos resistentes daquela população, levando ao aumento do número desses indivíduos na área e, em consequência, a população de plantas resistentes.
elas podem aumentar e comprometer o grau, o nível do controle. Então nós tivemos aí nos últimos anos um uso muito intenso de herbicidas na modalidade de pós-emergência. Mas isso daí basicamente está acabando. Então nós estamos agora verificando novamente o intenso uso dos pré-emergentes, os quais são uma importante ferramenta no manejo das plantas daninhas resistentes e tantas outras, inclusive no manejo de banco de semente na competição inicial. Nós temos que ter um programa educacional de redução do banco de semente e um programa de tolerância zero com a resistência. Aí que se encaixa também muito bem o uso desses herbicidas pré-emergentes. Nós devemos fazer uma implementação no manejo integral de plantas daninhas, utilizando coberturas vegetais, rotação de diferentes mecanismos de ação dos herbicidas, o que é de extrema importância para minimizar os problemas da resistência. Resumindo e finalizando o nosso tema desse vídeo, controlar os mais diferentes tipos de espécies é um fator primordial, pois evitaremos a competição inicial e permite que todas as demais boas práticas atinjam seus objetivos. Devemos também conhecer os tipos de espécies que estão presentes nas áreas. Deveremos determinar os produtos ou métodos que juntos promovam os controles adequados. Usar os diferentes tipos de herbicidas quanto ao espectro de ervas controladas, os diferentes mecanismos de ação e as diferentes formas de controlar essas plantas daninhas. Analisar mais uma vez as condições climáticas antes, durante e após as aplicações. Aí nós temos alguns desafios extremamente importantes, que é saber manejar as plantas daninhas. Conhecer muito bem as ferramentas que nós podemos utilizar para fazer esse manejo. Ser paciente e estar baseado na ciência, na pesquisa, no desenvolvimento, em reuniões, em contatos com os mais variados segmentos do setor. Avaliar, conhecer e mensurar o risco econômico e aí desenvolver realmente o plano de ação. E com isso nós vamos tendo o quê? A implementação dos planos de ação no manejo das plantas daninhas. Analisar após a colheita dos cultivos o que deverá ser melhorado ou buscar qual o manejo seguinte que deverá ser realizado. E por fim, consultar o engenheiro agrônomo ou técnico habilitado. Dessa forma, temos a certeza que poderão ter muito sucesso no manejo das plantas daninhas nos mais diferentes cultivos durante o ano.